A ressurreição de Cristo é um tema fascinante. Quando eu assisto assim algum filme sobre a vida de Jesus, eu fico imaginando como a pessoa que criou aquele filme imaginou a vida de Jesus. E alguns têm ideias interessantíssimas. Existe uma série chamada AD, Anno Domini. A Bíblia continua, é uma série de filmes. E ela retrata a cena da ressurreição. Eu acho impressionante, né? Claro que os filmes são apenas especulações, mas a Bíblia diz que o anjo desceu e disse: Jesus, teu pai te chama. E eu posso imaginar a cara dos soldados diante daquela cena impressionante, do anjo chegando ali, tirando aquela pedra da frente do sepulcro, Jesus saindo em glória e majestade, os soldados caídos pelo chão. Realmente foi uma cena marcante para eles. Eu já tive a oportunidade de visitar em Jerusalém um local que se acredita tenha sido a tumba onde Jesus foi sepultado. Fica em um local chamado o Jardim da Tumba. E milhares de turistas visitam esse lugar todos os meses. Eu entrei naquela tumba vazia. Muitas pessoas fazem o mesmo porque é emocionante entrar naquela tumba. E eu me lembro da primeira vez que eu entrei ali e pude ler na inscrição da porta de entrada as palavras do anjo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E na oração de Paulo, aqui em Efésios capítulo 1, do verso 20 a 23, ele demonstra que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes a compreensão da imensidão do poder de Deus, não dos poderes dos ídolos, que não têm poder nenhum. Então ele aponta para dois eventos como as primeiras ilustrações do poder divino. A primeira delas, a ressurreição de Jesus. Que poder fantástico! Ressuscitar da morte, trazer para a vida alguém que morreu 3 dias atrás. Né? A ressurreição de Jesus. E agora, ao ir para o céu, vem o segundo ponto, a exaltação de Jesus ao trono do universo. E ele diz em Efésios 1, 20 a 22, e eu leio aqui na Bíblia, na versão A Mensagem, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã, porque Cristo ressuscitou. E é por isso que nós, os crentes, aguardamos a futura ressurreição quando Jesus Cristo voltar. E receberão, de acordo com a Bíblia, a vida eterna no momento da volta de Jesus. E porque Cristo ressuscitou, nós podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo aí o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Né? É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 20 a 22, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Porque ele ressuscitou, todos aqueles que morreram crendo no Evangelho, crendo no plano da salvação, também hão de ressuscitar, hão de ressurgir na sua vinda. Existe um livro da escritora Ellen White, aliás, um livro premiado, chamado O Desejado das Nações. Está em português, esse O Desejado de Todas as Nações, ele é um livro que tem várias línguas. Foi escrito originalmente, obviamente, em inglês, porque é a escritora americana, mas nós temos ele em português e eu recomendo esse livro. E ela diz o seguinte a respeito do sepulcro de Jesus e a sua ressurreição. Ela diz assim: o Salvador saiu do sepulcro pela via que havia em si mesmo. Sobre a tumba aberta de José, Cristo proclamara vitorioso: eu sou a ressurreição e a vida.
Essas palavras só podiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. Dependem de receber a vida divina do mais alto serafim ao mais humilde dos seres vivos. Todos são reabastecidos pela fonte da vida. Somente aquele que é um com Deus podia dizer: tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Isso está em João capítulo 10, verso 18. Em sua divindade, Cristo possuía o poder para quebrar as algemas da morte. Cristo tinha o poder para quebrar as algemas da morte. Ah, todos nós precisamos desse poder na nossa vida. Em algumas ocasiões a gente sente que precisa mais, não é? Quando a gente está assim em situação difícil, né? Porque a terra ainda é assolada pelo pecado. Tanta coisa ruim acontecendo nos dias de hoje, não é? Violência, pessoas com falta de emprego, pessoas que não têm alimentação necessária, né? Pessoas que não têm um teto. São as dificuldades que assolam a vida, alguns mais, outros menos. E eu aconselho a você a pedir esse poder de Cristo em sua vida no dia de hoje. Ore a Deus e peça pelo poder. Né? A escritora Ellen White ainda diz assim: o Espírito Santo espera para auxiliar a cada alma crente, e Jesus declara, as palavras de Mateus 28, 20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sejam os crentes em Jesus fortes, pessoas de oração e cheios de confiança no poder de Cristo para salvar. E aí ela cita Salmo 50, verso 15, onde diz: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Ou seja, você invoca a Deus quando você tem angústia, Deus o livra e você testemunha e louva a Deus pelo poder dele na sua vida.